Tá bom, dona Débora. Tá bom. Tá lindo. A Simone vai fazer o capítulo 5 para nós, os bem-aventurados aflitos. Então, mentalmente, vamos pedir assim, que Deus, nosso Pai, abençoe a nossa irmã e abençoe a todos nós, que nós possamos captar todo o aprendizado da noite e levar nos nossos corações para colocar em prática lá nos nossos lares, nas nossas casas, tudo aquilo que nós viemos buscar, aprender aqui com todos os irmãos que nos transmitem as suas palavras, os seus consolos. Em nome de Deus, do Cristo e da caridade, está aberto o nosso trabalho da noite. Que assim seja. A Simone é trabalhadora da nossa casa. E conforme a gente falou, é o capítulo 5 que ela vai falar para nós. Querida. Meus aflitos. Bom trabalho. Tu não tá aflita, né? Tô muito aflita. Não precisa ficar aflito, são todos nossos irmãos. E estão todos vibrando por ti. Eu sei. Tá? Obrigada. Tá bom? E nada. Eu podia fazer para iniciar. Tu? Fazer. Tá. Pode ser. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Que a luz do Cristo seja conosco, que nos abençoe e nos ilumine. Naquela tarde, Jesus observava a multidão que se juntara ao seu redor. Eram pessoas provenientes de diversos lugares, de regiões distantes, cada uma com o seu problema, sua angústia, seu sofrimento, sua tribulação. Observava atentamente a tristeza que traziam, detendo-se no exame do que ia no fundo da alma de cada um dos presentes, e sentia compaixão pelos infortúnios ocultos. Eram criaturas sofridas, mães desesperadas, idosos debilitados, homens humildes, mulheres tristes e uma infinidade de trôpegos e mancos. Se pudesse, com uma simples imposição de mãos, o Divino Mestre aliviaria a dor e os problemas daquelas pessoas. Mas ele sabia que não deveria revogar as leis. As leis deveriam ser obedecidas e cumpridas. O período era difícil, mas era a oportunidade de aprendizado necessária ao espírito imortal para se fortalecer em suas fraquezas. A dor que cada um carregava era a oportunidade bendita de aprimoramento para a evolução espiritual. Mais importante do que operar milagres e fazer curas era libertar o ser humano dos problemas por intermédio da palavra, para que a humanidade pudesse, a partir do conhecimento da verdade, libertar-se por meio da própria melhoria espiritual
da compreensão da prática do amor e da caridade. Teria, entretanto, que trazer alento imediato aos desesperados, consolo aos aflitos, esperança aos doentes e agoniados. Desta forma, subiu ao monte. A multidão o rodeou. Fechou os olhos, respirou fundo, elevou seus pensamentos em prece ao Pai Eterno, enquanto duas lágrimas cristalinas como pérolas rolaram por sua face. Inspirado, proferiu o inesquecível sermão que ainda ecoa no espaço da eternidade. E discorreu por toda a tarde sobre as bem-aventuranças. O sol declinava no horizonte. As estrelas não tardariam a brilhar na abóbada celeste, como um divino manto, cravejado de diamantes refulgentes. Mais de 2000 anos se passaram. E ainda hoje é possível ouvir o eco das palavras articuladas, com tanta emoção, naquela sagrada e inesquecível tarde, em que o amor personificado na figura do Divino Amigo se fez presente para o ser humano sedento de luz. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nos disse Jesus. Ele, o justo por excelência, aquele que andou no meio de nós, sem mácula, nos consolou, quando nem mesmo para ele havia consolação. Não existiu um só dia em que o Mestre não passasse por aflições. Não por ele, mas por nós. Porque ele conhecia cada pedra que iríamos tropeçar e cada lágrima que iríamos derramar. Cada dor, cada dificuldade, porque ele mesmo já havia trilhado este caminho. Na mensagem Retrato de Jesus, ditada por Emmanuel a Chico Xavier, tem um trecho que diz que Jesus era o mais belo e sublime retrato, mas que nunca o viram rir, mas antes chorar. A aflição, meus irmãos, é um estado persistente de dor moral, de agonia, de angústia, de preocupação. E quem de nós aqui presente já não passou ou não está passando por um momento de aflição? Este capítulo tem vários itens. Estamos falando do bem e o mal sofrer. E que a consolação
será para aqueles que tiverem suportado bem as suas provas, de forma resignada. Todos nós sofremos de um modo geral. Estejamos na riqueza ou na miséria. A diferença é que uns sofrem abençoando e outros sofrem amaldiçoando. Se achando injustiçados e se perguntando: por que comigo? Quantas vezes fazemos essa pergunta a nós mesmos? Esquecendo-nos que toda a colheita é precedida de uma plantação. E que se a causa não está nesta existência, certamente está numa precedente. A justiça divina não erra de endereço. E por isso é necessário que tenhamos uma fé irrestrita na bondade de Deus. Confiar nos seus planos, buscar na oração a força para seguirmos em frente. Trabalhamos em nós a nossa reforma íntima, para que possamos merecer as promessas do Cristo. Um psicólogo olhava uma construção e ele notou que um homem carregava um carrinho cheio de pedras. Ele olhou para aquele homem e aquele homem vinha muito mal-humorado carregando aquele carrinho, né? E ele perguntou: que fazes? Como assim? Não está vendo que eu estou carregando esse carrinho cheio de pedra? É cego? Não vês? Sim, está carregando um carrinho cheio de pedras. E o homem se foi. Vinha outro atrás, o segundo, cabisbaixo, pensativo, triste, amargurado. E ele perguntou novamente: que fazes? Carregando esse carrinho cheio de pedras. Sim, carregando um carrinho cheio de pedras. E se foi. Nisso veio um terceiro, feliz da vida, sorrindo, aquele carro abarrotado de pedra. Ele pergunta: mas homem, que fazes? Eu estou carregando esse carrinho cheio de pedra. Estou levando e construindo uma catedral belíssima. E se foi, levando aquelas pedras bem faceiro. E nessas pequenas historietas, né, que a gente fala, a gente se pega pensando que assim somos nós, carregando, né, os nossos fardos. De que forma carregamos os nossos fardos? De que forma levamos a nossa vida? Como temos nos comportado diante das nossas aflições? Às vezes, quando a gente se depara diante de um problema, né, que se aparece nas nossas vidas, a gente se entristece, a gente fica brabo, a gente não sabe o que fazer, esquecendo que, por vezes, quando a gente ora, quando a gente pede a força para Deus, quando a gente enfrenta aquele problema com alegria, com vontade de vencer, se torna mais leve. Porque Jesus nos disse, né, que o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Porque não quer dizer que nós devamos sofrer sem buscar a solução para os nossos problemas. Ah, mas eu vou ficar aqui esperando que a solução venha do céu. Porque Deus nos dá um leque de possibilidades para que a gente possa buscar. Batei e se vos abrirá. A gente tem que ter este movimento. Temos que ir em busca, né? Para que essa porta se abra. E não ficar esperando, né? Que as coisas aconteçam. Quando a dificuldade, a doença, a dor se abate sobre um filho, sobre um neto, sobre um amor nosso, as aflições se agigantam, né? A gente sabe que cada um tem o seu pedacinho a passar e todos nós vamos passar por nossas dificuldades. Mas mesmo assim a gente ora, a gente cai de joelhos e a gente pede para Deus com toda a nossa força que aquela doença, aquela dorzinha, aquela dor de barriga, seja o que for que aquele amor está sentindo, passe para nós e a gente diz, meu Deus do céu, eu sou mais forte, eu posso, eu sinto, né? Passa para mim. Por quê? Porque a gente ama. Porque são os nossos amores. Porque isso é amor. Isto é Jesus nos ensinando que não precisamos passar sozinhos por nossas aflições e que não deixemos passar o outro sozinhos também. Precisamos aprender com o Mestre a ser abraço, a ser aconchego, a ser palavra amiga, a ser ouvidos, a ser chazinho doce com bolo. E é tão bom. Tem pessoas que quando estão doentes, né, dizem que não vou falar para ninguém, para não incomodar, né, cada um já tem os seus problemas, mas que a gente possa sim conversar, pedir, buscar um auxílio, uma palavra amiga, um atendimento fraterno. Que a gente possa sim buscar, que a gente não passe a nossa vida sofrendo sozinhos. Porque precisamos sim uns dos outros, né? Jesus nos ensinou isso. Essa semana eu ouvi uma frase que dizia assim: somente um curador ferido pode se mover com íntima compaixão. Jesus movia-se com íntima compaixão. Ou seja, aquele que já sentiu a minha dor, que já passou pelo que eu passei, pode me entender e pode me ajudar a me curar. Eu tenho muitos filhos do meu coração. Eu tenho um que me chama de mãe preta. Essa semana, ele me chamou para conversar um pouco. E esse filho, um tempo atrás, ele passou pela noite escura da alma.
ele buscou auxílio, ele buscou ajuda. Ele, graças a Deus, venceu, ele, graças a Deus, ficou bem. E ele disse assim: mãe Preta, eu tô com um amigo, uma baita dificuldade. Ele está passando por um sério sofrimento. E eu quero fazer de tudo para ajudar ele. Porque eu tive nesse lugar. E eu quero fazer isso por ele. E eu quero ajudar no que eu puder. Porque somente um curador ferido pode se mover com íntima compaixão. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu ia na casa da minha avó e tinha um quadrinho, que eu adorava aquele quadro dela. Conforme eu fui envelhecendo, o quadrinho envelhecendo comigo, né? Lógico, ficando amarelado. E aquele quadro, ele tinha uns pássaros, assim, era pintadinho à mão. E dizia assim a frase: somos todos anjos de uma asa só. E somente poderemos voar se nos agarrarmos uns aos outros. E eu acredito que este é o segredo de uma vida pontilhada de momentos felizes. Temos uns aos outros, meus irmãos. Temos uns aos outros. Ninguém está só. Nunca. Porque não é somente aflições. Seremos consolados desde a vida presente, se soubermos nos comportar diante dos obstáculos que se erguem à nossa frente. A recompensa virá, e as promessas do Cristo aos pés do monte se cumprirá. Porque Deus não nos criou para sofrer. Nós é que retardamos a hora por nossa própria invigilância, com as nossas más plantações. Se Deus dá de comer aos pássaros do céu e veste os lírios do campo que não tecem e nem fiam, quanto mais não dará a nós, seus filhos bem amados, né? No livro Paulo e Estevão, nós temos a história de Abigail, que era irmã de Estevão, né? Então Saulo, depois Paulo, o apóstolo Paulo, ele perseguia muito, né, os cristãos. Então ele conseguiu capturar Estevão, que era irmão de Abigail. Foi levado ao circo, como era de costume na época. E ele foi apedrejado. Abigail não sabia que este Estevão era o irmão dela. Porque o irmão dela era Gesiel. Ele havia trocado o nome por causa da perseguição. E Saulo muito menos sabia ser Gesiel, irmão de Abigail. Então ele sofreu muito, muito, né? A história nos conta esse sofrimento todo. Então,
depois de ser apedrejado, Abigail vai para ver se ele ainda como estava, né? Ele, depois do apedrejamento, ele ainda estava vivo. Quando ela chega, ela se depara com aquele homem já semi-morto, e ela vê que era o seu irmão, Gesiel. E ele então pede para ela fazer uma oração que eles faziam desde que eram pequenos. Uma oração que o pai deles ensinou a eles, né? Que sempre eles fizeram. Então ela pega ele nos braços e ele, já desfalecendo, diz: Abigail, faz-me, por favor, a prece dos aflitos e dos agonizantes. E ela, com toda a ternura do mundo, segura o irmão nos braços, ergue o seu olhar aos céus e diz: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, tua fonte generosa é um bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois em tudo a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Então a mensagem de hoje, meus irmãos, é para dizer a todos nós que não há longa noite que não encontre o dia, ou seja, tudo passa. E a nossa prece de encerramento da noite de hoje, já pedi para a Inaura, e eu vou convidar a Vânia para que a gente possa fazer uma prece cantada para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Vânia, por favor.